É sempre uma alegria e prazer estar aqui com vocês, meditando e fazendo o tesouro das palavras da Sagrada Escritura. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos a este momento de reflexão bíblica. Hoje, aliás, é dia de recordarmos um santo muito importante na vida de nossa igreja, São João Bosco, ou Dom Bosco, como também é conhecido. Nasceu perto de Turim, na Itália, em 16 de outubro de 1815. Muito cedo conheceu o que significava a palavra sofrimento, pois perdeu seu pai tendo apenas 2 anos. Sofreu incompreensões por causa de um irmão muito violento que teve, e Dom Bosco quis ser sacerdote, mas sua mãe o alertava: se você quer ser padre para ser rico, eu não vou visitá-lo, porque nasci na pobreza e quero morrer nela, eram as palavras de sua mãe. Entrou Dom Bosco para o seminário em 1835 e em junho de 1841, aos 26 anos de idade, ele recebeu a graça da ordenação presbiteral. Um homem sensível, de caridade com os jovens, que fez tudo para todos. Dom Bosco foi ao encontro da necessidade e da realidade daqueles jovens, que não tinham onde viver e necessitavam de uma nova evangelização, de acolhimento. Para isso, Dom Bosco criou os famosos oratórios. E por meio desses, as catequeses e orientações profissionais foram surgindo para esses jovens. Isto mesmo. Exemplo para eles foi pai e mestre, como encontramos citado na liturgia de hoje. São João Bosco foi modelo, mas também soube observar tantos outros exemplos. Em 1859, tendo o auxílio de Papa Pio IX, fundou a Congregação dos Salesianos, dedicada à proteção de São Francisco de Sales, que foi o santo da mansidão. Isso Dom Bosco foi também para aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que não o compreendiam. Em 31 de janeiro de 1888, tendo se desgastado por amor a Deus e pela salvação dos seres humanos, Dom Bosco partiu. Foi beatificado pelo Papa Pio XI em 2 de junho de 1929 e canonizado pelo mesmo Pio XI em 1º de abril de 1934. Por ocasião do centenário de sua morte, São João Paulo II o declarou Pai e Mestre da Juventude. Pois bem, eu refletirei com vocês hoje a primeira leitura, extraída da homilia aos Hebreus, a qual, aliás, vem sendo proposta como primeira leitura desde o dia 10 deste mês. Conhecida originalmente como uma carta, na realidade, Hebreus trata-se de um discurso ou homilia, ao estilo da exegese alegórica de Filão de Alexandria. De fato, Hebreus apresenta uma leitura alegórica do Antigo Testamento. A leitura alegórica é uma leitura simbólica. Portanto, o autor toma imagens do culto presente no Antigo Testamento, comparando o sacerdócio e os sacrifícios antigos, bem como as missões de Moisés e Arão, com a vida e a obra histórica de Jesus. Então a alegoria é isso, essa comparação simbólica entre esses personagens e gestos do Antigo Testamento com Jesus. O que o autor quer destacar é o papel único, insubstituível e definitivo da salvação que Cristo nos oferece pelo dom de sua vida. O texto de Hebreus hoje integra a seção que vai do capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 13. Essa seção aborda o tema da perseverança e da fé. A fé é definida como sendo o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. No início dessa seção, o autor de Hebreus recorda que a vivência da fé se deu já com os ancestrais dos judeus. A fé está presente desde a formação do universo, lembra Hebreus 11, versículo 3, passando pelos primeiros que creram, ou seja, Abel e Enoque, está lá em Hebreus 11, 4 a 7. Em seguida, a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como está em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 22. Depois, em Moisés, a fé também se faz presente, que é o que Hebreus fala no capítulo 11, de 23 a 31. E, finalmente, uma multidão de heróis bíblicos, entre os quais Gedeão, Baraque, Sansão,
Jefté, Davi e Samuel, os profetas e outros, também tiveram essa fé, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 32 a 39. Essas testemunhas antecipadas do Cristo futuro são denominadas de nuvem de testemunhas no primeiro versículo da leitura de hoje, de Hebreus. Ou seja, o nosso hoje, o nosso presente, como igreja, está ligado ao passado de Israel. Essas testemunhas estão em torno a nós. Assim como as testemunhas da fé tiveram de suportar desafios e sofrimentos terríveis, como Hebreus fala no capítulo 11, versículos de 34 e 38, o mesmo se apresenta diante dos cristãos nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Abrimos aspas. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. A novidade é que os cristãos hoje, além dos bons testemunhos dados pelos seus pais na fé, podem contar com Jesus, que dá origem à nossa fé e a leva à perfeição, como diz o versículo 2. Entre os maiores desafios que o autor de Hebreus tem em mente, estão certamente a crescente hostilidade de alguns dirigentes judeus nas diversas localidades onde habitam judeus convertidos ao cristianismo. A rejeição a estes, quando tinham coragem de professar abertamente a fé em Cristo, era algo muito constante. Por isso, é em Jesus que se encontra o fundamento e a plena realização, a perfeição da nossa fé. Porém, essa perfeição, esse êxito, Jesus não obteve mediante um sucesso terreno, frisa Hebreus, mas pela cruz e pela infâmia dos pecadores que o levaram a esse fim. A vergonha da cruz foi o caminho que conduziu Jesus ao sucesso supremo de sua missão nesta terra. Esse sucesso é o reino de Deus, representado aqui em Hebreus pela metáfora do trono. Assentou-se à direita do trono de Deus, como está no versículo 2. Essa é a bela lição de vida e exemplo para os cristãos de todos os tempos. A fé, como lembra São Paulo, deve ser uma adesão do ser humano à palavra e às promessas de Deus, como foi o caso de Abraão. Por isso, a fé traz consequências para as quais o ser humano deve estar preparado, se tiver como modelo de vida Jesus, o Cristo. Caso contrário, diante das rejeições, frustrações, perseguições, calúnias e todo tipo de dificuldade que podemos e devemos enfrentar, acabaremos por desanimar, como adverte o nosso texto de Hebreus no versículo 13. E para mostrar que os judeus, e também nós hoje, que têm fé em Cristo, devem estar prontos para tudo, Hebreus conclui afirmando, abre aspas, vós que ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Está lá no versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus, que fecha a nossa leitura de hoje. Essa é uma clara alusão à possibilidade de perseguição e morte que sempre acompanhou e acompanha o autêntico cristão e cristã. A menção que se faz ao pecado deve lembrar-nos que o pior dos pecados seria justamente abandonar a própria fé em Cristo por medo de ser condenado à morte. Portanto, um texto muito atual a nós que devemos ser testemunhas permanentes da fé que temos em Cristo. Obrigado por você ter estado conosco hoje, nesse dia de São João Bosco. Grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, sempre aqui nesse nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo.